Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória do grande doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Gostaria de, nesta homilia, dar um pequeno testemunho. Durante toda a minha vida de seminarista, eu sempre ouvi os meus professores louvando Santo Tomás, mas colocando sempre uma vírgula. Santo Tomás é um gênio. Santo Tomás é grande santo. Tomás é maravilhoso, Santo Tomás é modelo, Santo Tomás, etc. Santo Tomás, que pena, ele não serve para o mundo moderno. Ou seja, ao fazer isso, os meus professores fecharam as portas da minha curiosidade de ir lá diretamente na fonte estudar Santo Tomás. E por isso, eu sempre olhei para outros colegas meus que eram tomistas, com um olhar de quem olha para um excêntrico. Olha só, medievalzinho, ou seja, escolástico. E sempre respingava, em cima de Santo Tomás, as críticas frequentes que eu ouvi em sala de aula contra a manualística newtonista. Então, pequenos xistes, pequenas anedotas. Imagine tal questão. Pegava uma coisa um pouco mais exótica, e como nós vamos estudar isso? E assim, infelizmente, ao fazer isso, barraram o caminho que eu tinha para conhecer Santo Tomás de Aquino. Até que, pelo menos 10 anos depois da minha ordenação sacerdotal, eu me deparei com Santo Tomás. Me deparei com Santo Tomás ao estudar aquele tema lá, das doenças espirituais, que eu trato no meu livro, Um Olhar que Cura. Fui conhecer a chamada Secunda Secundária, ou seja, a segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, onde Santo Tomás fala das virtudes e dos vícios, que era o assunto a respeito do qual eu tratava. Então, me caíram as escamas dos olhos, e eu comecei a ver a grandeza daquele homem que, naquele seu estilo, sem um grama de gordura, sem excessos, direto, claro, era capaz de colocar numa frase uma verdade que não somente me tocava, mudava minha vida e esclarecia o caminho a ser seguido. Ou seja, a clareza da verdade como uma espada que penetra e vai certeira no coração. Eis aí o grande Tomás de Aquino. Depois de conhecer a Secunda Secundae, eu fui me aventurando por outras partes da Suma Teológica. Descobri a Cristologia de Santo Tomás, as outras realidades de como ele descreve de forma luminosa tantos outros dogmas da fé, e cada vez mais ele foi me conquistando e fazendo de mim um amigo, um discípulo, um filho. Geralmente, nas minhas homilias eu não falo de mim, mas hoje eu quero dar esse testemunho para que você, que talvez tenha sofrido o mesmo tipo de engano, tenha também a mesma experiência. Itiad Tomam, Idia Tomás, ele é uma luz menos mais do que uma luz, é um farol, uma verdadeira coluna da igreja. E sim, Santo Tomás é para os tempos modernos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.